Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, graças a Deus por mais esta oportunidade que temos de estudar a palavra do Senhor com você. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Este é o programa Oásis do Deus Vivo da Igreja Batista Missionária Internacional. E hoje nós vamos começar um estudo muito especial, um livro que eu já venho estudando há anos. Eu acredito que estudo este livro já por cerca de 25 a 30 anos. 30 anos eu estudo esse livro. É um livro que me chama muito a atenção, porque é um livro, é o chamado livro da revelação. É o livro do Apocalipse. É o último livro da Bíblia que tem como tema a vitória do Cordeiro. Então, quando você quer saber de uma literatura e você vai ler um livro, a primeira coisa que você quer saber é sobre o final do livro e o final do autor. E quando você lê o Apocalipse, você quer saber qual é o final do Apocalipse, porque o Apocalipse é o livro onde estão registradas as últimas coisas. E em Gênesis tudo começa, em Apocalipse tudo termina. Então, o Apocalipse é a vitória do Cordeiro sobre o mundo, as nações ímpias, sobre o dragão, a antiga serpente, sobre Satanás, sobre os demônios. É a vitória do Cordeiro, e também não somente a vitória do Cordeiro, mas a vitória do povo de Deus, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que vencerão também aqueles que estão com Ele, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós iremos estudar este livro. Hoje nós iremos começar a fazer esta introdução da introdução, mas é um capítulo, é um livro muito especial e você vai aprender muito, e nós iremos também passar algumas imagens que vai ajudá-lo na compreensão deste livro. São 22 capítulos, nós iremos estudar capítulo por capítulo. Certamente alguns capítulos nós teremos que estudá-lo 1, 2, 3 vezes. Eu me lembro que uma certa vez eu estudei na nossa igreja, fazendo o estudo do livro do Apocalipse. Não chegamos aí até o final, começamos, nós fizemos esse estudo no rádio, capítulo por capítulo, 22 capítulos, mas na igreja, uma certa vez, nós começamos e só no capítulo 1 nós levamos 5 cultos, 5 mensagens, porque o capítulo 1 ele é muito importante, ele é muito rico, ele é muito profundo, e ele começa mostrando a introdução do livro, ele começa a mostrar o autor do livro na sua glória, na sua majestade, no seu resplendor, ok? Então fique atento e peça ao Espírito Santo para abrir a sua mente, abrir o seu coração, para que você possa entender esta revelação, ok? Então, Apocalipse é a vitória do Cordeiro. E hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 1 e depois nós iremos passar para você alguns tópicos deste capítulo 1, que é um capítulo muito rico, muito especial, e eu creio que você vai ser grandemente edificado. Eu levaria horas e horas, dias e meses, eu creio que pegaria levando até 1 ano aqui, estudando o livro do Apocalipse. Como falei, já por 30 anos eu estudo este livro com muita sede, com muito desejo, e eu creio que você vai ser grandemente edificado, porque aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos, nós iremos passar para você, ok? Então vamos fazer a leitura do capítulo 1 do livro do Apocalipse, e você vai ser grandemente abençoado pelo Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai tocar a sua vida nesta hora, ok? Então façamos a leitura
do livro do Apocalipse, do capítulo de número 1. Revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o no livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se estivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Que maravilhas! Essa é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, o livro do Apocalipse, o capítulo 1. Eu tenho que dizer algumas coisas
para que você entenda o livro do Apocalipse. A primeira coisa, que é o livro da vitória do Cordeiro. E no livro do Apocalipse estão relatadas as últimas coisas. E estas coisas que estão no livro do Apocalipse, muitas delas já estão, em parte, acontecendo nos nossos dias. Por isso, à medida que formos estudando este livro, você vai tremer nas suas bases, porque você vai ficar impressionado e você vai ver aqui o que está acontecendo nos últimos dias. O que já está acontecendo, o que Satanás está fazendo, a obra que ele está fazendo, e você, meu irmão, vai acordar, você vai se despertar. O Apocalipse fala do arrebatamento da igreja, ele passa uma visão clara de que o tempo está próximo, isto é, a vinda de Jesus se aproxima. Então o Apocalipse é a vitória do Cordeiro. No capítulo 1, a expressão mais importante do Apocalipse, o nome é Revelação de Jesus Cristo, qual Deus lhe deu para mostrar o seu servo. O livro do Apocalipse, ele é uma revelação, ou a revelação de Deus para os últimos dias. Então, quando você lê o livro do Apocalipse, quando nós acabamos de ler aqui, a palavra revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então, o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor deu a Jesus Cristo esta revelação para mostrar aos seus servos. Olha, eu poderia parar aqui agora e só aqui falar por 1 hora, essa revelação, a qual Deus deu a Jesus Cristo para mostrar aos seus servos. Então só vai entender Apocalipse quem é servo de Deus. Talvez eu vá passar este estudo para você e não vai nem mexer com você. Você não vai nem, sabe? Não vai sentir nada. E se isso acontecer, meu irmão, você tem que abrir os olhos. Porque a revelação é para os servos. Aqueles que servem a Deus. Aqueles que estão prontos. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O autor do Apocalipse é o apóstolo João. O apóstolo João, ele foi discípulo de Jesus, ele foi um dos 12 de Jesus, e a Bíblia diz que João, ele viveu muito, ele foi chamado o discípulo do amor, porque ele amava, ele viveu muito, quase até o ano 100 depois de Cristo, ele estava vivo. Então ele viveu muito, se tornou assim um apóstolo do amor. E quando ele estava velhinho, a igreja primitiva pegava-o já sem forças e o levava, dizendo: João, fale alguma coisa, você andou com Jesus, você foi 12 de Jesus, um dos discípulos de Jesus, fale alguma coisa. E dizia que ele falava assim: filhinhos, amai-vos, filhinhos. Era a mensagem dele, era tudo que ele dizia, porque ele foi chamado o apóstolo do amor. João escreveu o Evangelho, ele escreveu a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola, e ele escreveu também o livro do Apocalipse. Aonde foi que João escreveu o Apocalipse? João, ele foi preso e por causa da perseguição, o apóstolo João foi preso por pregar o Evangelho e ele foi levado para uma ilha chamada a Ilha de Patmos. Essa ilha chamada Ilha de Patmos, ela existe até hoje, depois nós vamos falar um pouquinho sobre ela. E essa ilha chamada Ilha de Patmos, ali na região da Grécia, eu me lembro que quando vamos para Israel, nós passamos ali por cima das ilhas gregas. E uma certa vez, a aeromoça,
Aquele pessoal que está ali assistindo no avião, tá? Aqueles aeromoças, e tem os rapazes também, eles disseram, olha, estamos passando por cima das chamadas ilhas gregas, e dá para você ver as ilhas, e lá, certamente, em lugar daquele ali, está a chamada Ilha de Patmos. E dizem que lá hoje, eu não sei quanto por cento, mas um pastor estava dizendo que o número de cristãos naquela ilha é altíssimo. É uma coisa impressionante, porque foi ali que foi dada a João a revelação. Mas naquela época, era uma ilha aonde o Império Romano, ele levava a pior espécie, a escória da sociedade daqueles últimos dias. Então, bandidos, aquelas pessoas que se levantavam contra o Império Romano, sabe? Assassinos, ladrões, eles eram levados para a ilha de Patmos. E João, ele não fez nada disto. O crime do apóstolo João foi pregar o evangelho, servir a Jesus, ser um discípulo do Senhor, um discípulo fiel, e porque ele era servo, ali no meio daquele inferno, naquela ilha onde havia cobras, serpentes venenosas, que quem ia para lá não voltava, eles eram levados para morrerem naquele lugar. Mas o Senhor fez com que João recebesse uma tremenda revelação de Deus ali naquele lugar. Ele viu os céus se abrirem e ele viu Cristo glorificado. O que você vai ver nesse estudo, no capítulo 1, é algo assim muito impressionante, porque o capítulo 1 mostra, em primeiro lugar, que o Apocalipse é a revelação. Então, o que é esta revelação? É a revelação de Jesus Cristo, dada por Deus, para que Jesus revele aos seus servos. Então, meu irmão, se você é servo de Deus, você vai entender esta mensagem. Você vai entender esta palavra. Você vai compreender o plano de Deus, a revelação de Deus para os últimos dias, porque Apocalipse é a revelação de Deus para os últimos dias, para agora, para este momento. Enquanto você está me assistindo agora, muita coisa do livro do Apocalipse já está acontecendo. Muita coisa deste livro já é realidade, mas você não está percebendo, porque quem sabe você não está sendo servo, você não está tendo a revelação divina, a revelação de Deus. Porque você não é servo, você não terá a revelação. Porque a Bíblia diz que Deus, ele revela a sua aliança, os seus segredos aos seus servos, aqueles que o amam. Está no livro dos Salmos. Então, o João estava ali e ele certamente foi tirado daquele lugar. E a palavra Apocalipse quer dizer revelação, quer dizer descortinar, afastar o véu. Deixe-me dar um exemplo para você. Quando você vê o tabernáculo de Moisés, quando você entrava, você chegava de fora do tabernáculo, a primeira coisa que você viria era aquele impedimento, não é? A cerca do tabernáculo que era de linho. Então havia uma porta e você entrava, você tinha a revelação. Então a primeira coisa que você ia enxergar era a pia, depois o altar de bronze, as duas coisas que você iria encontrar. Então, a pia e o altar de bronze, o altar do holocausto. Quando você abria a próxima cortina, o próximo véu, você entrava no santo lugar. Aí você já estava não no pátio, que a pia e o altar do holocausto ficava no pátio. Tá? E quem entrava pela segunda porta, entrava no santo lugar. Então, no santo lugar, depois que corria a cortina, estava ali a mesa dos pães da preposição, estava também o candelabro, e dizem que na entrada, antes de entrar no Santo do Santo, estava o altar do incenso, aonde Zacarias parece que viu o anjo quando ele ficou mudo, tá? Depois do altar do incenso, havia uma cortina, um véu, e quando passava-se, afastava o véu, corria o véu,
descortinava, a pessoa entrava no Santo do Santo, e ali só o sacerdote podia entrar uma vez por ano, com o sangue do cordeiro que foi imolado, e o povo ficava do lado de fora esperando. E dizem que a coisa era tão séria que quando o sacerdote não tinha uma vida tão certa, tão íntegra, tão santa, ele pedia que amarrasse uma corda no pé dele, porque muitos sacerdotes caíam mortos lá no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, e o outro não podia entrar para tirá-lo, senão morria também. Tinha que arrastar com uma corda. Então, para entrar no tabernáculo, tinha que correr o véu. É o primeiro nível da revelação. Para entrar no santo lugar, tinha que correr o véu, tinha que passar por uma cortina. Para entrar no Santo do Santo, tinha que afastar o véu. Então, revelação quer dizer descortinar. E é algo maravilhoso, porque Deus, Ele está descortinando a sua palavra nos últimos dias. Então essa é a revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Lembre-se dessa palavra aí, meu irmão. Você que é líder, você que é pastor, você que prega e não está tendo mais revelação. Você diz, pastor, eu estou pregando, não está acontecendo nada, ninguém é curado, ninguém é batizado no Espírito Santo. Pastor, eu estou pregando, ninguém está recebendo prosperidade, não está havendo salvação, estou pregando, ninguém está sendo tocado, não há libertação, nem cura, absolutamente nada, meu irmão. Se você não é servo de Jesus Cristo, você não terá a revelação. A mesma coisa este livro aqui. Se você não tem, se você não é servo, por que Moisés, ele recebia tanta revelação de Deus? É porque ele era servo, ele servia a Deus. E aqueles que têm um coração de servo, que vão servir a Deus, e vão servir a igreja, e vão servir as ovelhas, pode ter certeza, meu irmão, que quando você for pregar, Deus vai descortinar o véu, vai remover o véu, e você vai ter a revelação de Deus. É algo tremendo, é algo lindo. Não tem coisa melhor do que você pregar e as ovelhas sentirem que você falou pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a coisa mais linda que existe. É algo profundo, é algo tremendo. E o Apocalipse é a vitória do Cordeiro. Por exemplo, nós iremos ler depois, porque o capítulo 1 é a introdução. O capítulo 1 apresenta o sumo sacerdote, Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele não está mais na cruz, ele está agora vitorioso, e a Bíblia diz que ele estava no meio dos 7 candeeiros de ouro. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 20, que nós lemos aqui, que os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nós iremos falar sobre cada igreja, iremos mostrar quando começou a primeira igreja, quando termina a última igreja. Vamos passar mais ou menos as datas para você. Você vai ficar muito impressionado, porque a primeira igreja foi a igreja de Éfeso, a igreja que perdeu o seu primeiro amor. E a última igreja, que é a igreja que nós estamos vivendo hoje, é a chamada igreja de Laodiceia. E a Bíblia diz aqui, depois nós vamos tocar nesse assunto, tá? Que Jesus tinha na sua destra, na sua mão direita, 7 estrelas. E ele diz assim: as estrelas são os anjos das 7 igrejas. Isso é, cada 7 igrejas, cada uma dessas igrejas representa um período da igreja na face da terra. Éfeso representa a igreja primitiva. Laodiceia representa a igreja atual, a igreja da nossa atualidade, dos nossos dias. Então, as 7 estrelas representam os líderes dessas igrejas. Isso é, os líderes de todas as gerações. Porque você que é pastor, e aqui agora você vai ter uma revelação muito grande. Ele diz assim: aonde estão os líderes da igreja
do Senhor Jesus. Na primeira igreja, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, que foi a igreja da geração que passou, e aonde estão os líderes da igreja hoje? Você que é chamado, você que recebeu a revelação de Deus para pregar o evangelho, eu quero dizer, meu irmão, que você não deve temer nada, que você está nas mãos de Deus, você está nas mãos de Jesus. Em primeiro lugar, a igreja diz que Jesus, ele anda. Quando diz assim, no capítulo 2, versículo 1, falando para Éfeso, a igreja de Éfeso, eu sou aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, ou no meio dos candeeiros de ouro. Isto é, quando a igreja faz cultos, quando a igreja adora, quando a igreja se reúne para buscar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e em louvor, em adoração, em santidade, com sede, a Bíblia diz que ele passeia. Deus anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele andou no passado com a igreja, a primeira igreja, a segunda igreja, a terceira, a quarta, a quinta igreja, a sexta igreja, e Deus, Jesus, ele anda no meio da igreja da atualidade. Não importa se é de mármore o piso, se é de papelão, não importa se é no centro, se a igreja tem dinheiro, se não tem, se o pastor tem carro, não tem, se os irmãos têm bicicleta, ou se tem lá um morão, aonde amarra um burro, um cavalo, um jumento para os irmãos irem para a igreja, não importa. Jesus anda no meio da sua igreja. E você, pastor, e aqui vai a revelação, como eu falei, você está nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Eu não acredito, e agora eu tenho base, eu não acredito que esses anjos aí são anjos. Deus não precisa pegar anjos e botar na mão de Jesus. Esses anjos aí são os anjos, os líderes das igrejas, o pastor da igreja, o líder, o homem que Deus chamou, a liderança, que Deus chamou e colocou, pode ser homem, mulher, apóstolo, evangelista, profeta. Aqueles que Deus chamou e ungiu, aqueles que Deus chamou e que tem uma vocação soberana, divina. Meu irmão, se você foi chamado por Deus, se Deus chamou você para pregar o evangelho, se você não foi assoviado, se você foi chamado mesmo, tira esse medo do seu coração. Eu quero te dizer uma coisa, nesses últimos dias vai haver perseguição, não sei que nível, mas a perseguição está começando porque o evangelho está crescendo. E quando o evangelho cresce, o diabo fica furioso. Você pode ver lá no capítulo 1 do livro de Êxodo, levantou-se um rei que não conhecia José e começou a perseguir os filhos de Israel, porque a Bíblia diz que o povo de Israel se multiplicava. E a Bíblia chega a dizer no capítulo 1 do livro de Êxodo que o rei e os egípcios disseram, olha, vamos usar de astúcia para com eles, porque eles estão se multiplicando. No Brasil a igreja está crescendo e Satanás está furioso, está levantando emissoras, está levantando homens, está levantando a mídia secular para atingir, para tentar impedir, para abrir as portas para que Satanás implante a idolatria, a feitiçaria, a imoralidade. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E por quê? Em primeiro lugar, porque Jesus, ele anda no meio dos 7 candeeiros. Isso aqui é muito profundo. Meu irmão, pastor, quando você se reúne, Jesus está ali, no meio do seu povo, para salvar, para curar, para libertar, para batizar no Espírito Santo e dar prosperidade, para fazer maravilhas, para fazer coisas extraordinárias. E você, pastor, que é chamado, que é líder, eu quero te dizer uma coisa, você não deve ter medo, não deve ter medo de Satanás, da ameaça, você não deve ter medo de nada. Há muitos líderes que estão deixando o ministério porque estão com medo. Estão com medo da igreja não ter o recurso financeiro para você ter o seu sustento. Estão com medo do inimigo, estão com medo de Satanás, estão com medo de pregar e não acontecer nada. Mas eu quero te dizer uma coisa, sabe onde você está?
Você que foi chamado por Deus, você está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Não existe melhor lugar, não existe lugar mais seguro do que este. Nada vai te acontecer, a não ser por uma permissão divina, e se acontecer alguma coisa, Deus trará glória para o seu nome. Será por uma permissão do Senhor, mas você está nas mãos de Deus. Então, o livro do Apocalipse, capítulo 1, ele mostra a glória do Senhor. Apocalipse 2 e 3 mostra a história da igreja. E aí vai ser lindo, vai ser muito especial. Não teremos tempo de estudar igreja por igreja. Nós estivemos na Turquia uma certa vez, e ali naquela região das 7 igrejas, nós passamos ali e paramos em cada lugar aonde existia aquelas igrejas, aonde elas existiam. E nós paramos, fizemos ceia, nós iremos passar algumas imagens para você. Vai ser um estudo minucioso, mas você vai aprender muito. Eu espero que a gente vá até o final do ano. Talvez não dê, mas nós vamos continuar. Então, o capítulo 1 mostra Jesus Cristo. Jesus Cristo ressurreto, com poder, com autoridade. Não aquele Jesus, porque o apóstolo João, ele certamente estava pensando, Senhor, eu não estou reclamando, mas Senhor, olha, aqui estou eu. Senhor, e a tua igreja? A tua igreja, Pai, será que ela vai conseguir aguentar o peso dos séculos? E naquela hora, o João vê a glória de Deus. E ele não vê mais Jesus na cruz do Calvário, ele não vê Jesus ensanguentado, com a coroa de espinhos, ele vê Jesus glorificado. Ele vê Jesus com poder e glória, ele vê Jesus com autoridade, ele vê Jesus com os seus pés como latão reluzente, isso é, aqueles pés prontos para esmagar a cabeça de Satanás. Ele vê o rosto de Jesus brilhando, ele vê as mãos, os pés de Jesus, ele vê Jesus na sua glória, com toda a autoridade. Então ele está ali, ele se levanta, ele fica firme, aquele inferno, aquela ilha de cobras, aquela ilha chamada de Malta, aquela ilha chamada Patmos, agora é para ele um paraíso, porque Deus, Jesus está ali com ele. No capítulo 2 e 3, nós vamos ver a história da igreja. A história da igreja, desde Éfeso até a última igreja dos nossos dias, que é a igreja que vai ser parte morna, parte fria e parte quente. E ela vai ser uma igreja morna. Mas eu acredito que nesta geração haverá um remanescente. No capítulo 4, a igreja é arrebatada. No capítulo 5, nós vamos ver, mostrando o quartel-general de Deus no céu. O foco divino está no céu. No capítulo 6, começa o julgamento divino sobre a terra, que vai do 6, do 7 e do 8. 7, há uma pausa para a listagem das grandes multidões que são salvas da grande tribulação. E aí vai o capítulo 9, que é também o julgamento divino. O capítulo 10. O capítulo 10 tem o livrinho. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, ele faz uma pausa para devorar o livrinho, porque ele precisa profetizar mais. E no capítulo 12, nós vamos ver a Israel sendo restaurado. Alguns dizem ali que representa também a igreja que vai passar pela grande tribulação, parte Israel e parte da igreja, porque na grande tribulação aqueles que estão desviados do evangelho vão ficar e vão se arrepender. Israel, que realmente está longe da revelação do Messias, e o diabo vai se levantar no capítulo 12 para perseguir a igreja e aqueles que que não participaram do arrebatamento. Capítulo 13 é o capítulo do 666, aonde Satanás vai cadastrar todos os habitantes da face da terra. No capítulo 14, nós vamos ver uma grande multidão salva da grande tribulação. O capítulo 14 e o 7 são parecidos, porque os que se convertem no capítulo 14 são pessoas que se convertem na grande tribulação.
E o capítulo 15 nós vamos ver uma parada para mostrar o tabernáculo do céu. Capítulo 16 vem o julgamento divino, o julgamento final sobre a besta, os reinos da terra. A coisa fica complicada. Satanás ele vai passar aperto, o anticristo vai realmente ser esmagado juntamente com a besta e o falso profeta. Capítulo 17 e 18 e parte do 19 é a queda da Babilônia. Babilônia, eu vou mostrar para você o espírito da Babilônia. É algo muito forte, o espírito da Babilônia. É o espírito que tira o foco de Jesus para levar o homem para a liturgia fria, morta e vazia. A Babilônia é a mãe de toda a abominação, a mãe da feitiçaria, a mãe dos mistérios. Está escrito mistério, Babilônia, a mãe da feitiçaria na face da terra. Isso está lá no Apocalipse capítulo 17, 18 e 19. Capítulo 19 é profundo. A parte final vem Jesus com todo o poder, derrota Satanás. No capítulo 20, ele é lançado no lago de fogo e enxofre, amarrado por 1000 anos, acontece o milênio. Capítulo 20 ainda, ao julgamento dos vivos e dos mortos. No capítulo 21, Jesus implanta o seu reino na face da terra e começa a descrever a nova Jerusalém, porque a igreja agora não é mais noiva, é esposa do Cordeiro. E no capítulo 22, o Senhor encerra o livro do Apocalipse mostrando, né, a morada do povo de Deus como se fosse o jardim do Éden aqui na terra. Se há uma coisa que eu gostaria de conhecer, se eu pudesse voltar, eu queria ter conhecido Adão e Eva antes de ter pecado. E o paraíso, o lugar onde eles moraram aqui na terra. E a Bíblia diz que ali não haverá mais maldição e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, as lágrimas. E termina com o Espírito dizendo, o Espírito e a noiva diz vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede receba de graça da água da vida. E aí encerra o livro do Apocalipse. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Jesus, no capítulo 1, ele passeia, ele anda no meio dos candeeiros, dos castiçais, que representa a igreja do Senhor na terra. Esses castiçais são de ouro puro e eles têm certamente lá o lugar. Eu estava lá vendo em Israel, eles têm um castiçal original feito pela Bíblia, é da altura de um homem, é algo muito maravilhoso. E aquele castiçal, eu tenho até foto que eu tirei lá junto com ele, eu fiquei impressionado ali na cidade antiga, cidade velha. E Jesus, ele está no meio de 7 desses castiçais, desses candeeiros. E cada um desses castiçais representa uma época, um tempo da igreja na face da terra, do primeiro ao último. E o que fica aqui para você, o que fica aqui para nós, meu irmão, é que assim como Jesus, ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que representa a igreja. E ele tem nas mãos as 7 estrelas, que representa, que são, a Bíblia diz lá no capítulo 1, verso 20, que nós acabamos de ler, que são os anjos da igreja, os anjos das 7 igrejas. Isso é, desde os primeiros discípulos, que foram os anjos da primeira igreja, até os discípulos, homens e mulheres, que foram chamados e ungidos por Deus para pregar o Evangelho. Todos eles estão nas mãos do Senhor. Se você não é chamado, você não é sacerdote, você não é pastor, apóstolo, evangelista, profeta, mestre, não importa. Você tem a mesma cobertura, porque a Bíblia diz que o Senhor anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, o Senhor está com você. E diz que as portas do inferno não poderão prevalecer contra
a igreja do Senhor. E a Bíblia diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte: porque o tempo está próximo. Meu irmão, hoje nós sabemos que as profecias de Deus estão se cumprindo. Eu vou encerrar com isto aqui. A última profecia que se cumpriu na nação de Israel. Foi quando o Senhor trouxe de volta, depois de um período de trevas para o povo de Israel, o Holocausto, onde Hitler assassinou, matou cerca de 6 milhões de judeus. Deus, na sua misericórdia, abriu as portas para que Israel voltasse para a sua terra, a terra que Deus deu para aquela nação. Israel se tornou nação independente, Estado independente. E graças a Deus, porque foi por um voto Minerva de um brasileiro. Porque houve um empate, e na época havia o chamado Oswaldo Aranha, que ele estava presidindo lá as nações, a mesa da ONU, e houve um empate, ele deu o voto Minerva a favor de Israel. Então o Brasil assinalou uma grande bênção nos céus. Então isso foi marcado diante do Senhor. Porque se ele tivesse votado contra, Israel no futuro teria sido votado para a mesa e teria debatido e já teria sido declarado depois. Mas graças a Deus que Oswaldo Aranha disse: eu sou a favor de que a nação de Israel que o povo de Israel volte para a sua nação e seja um Estado independente. Israel hoje tem a sua bandeira, hoje tem o seu hino nacional e tem acima de tudo a sua língua e vai restaurar tudo aquilo que está na palavra do Senhor. Então a última profecia foi de Israel, porque disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumprisse. Então o tempo dos gentios se cumpriu. Agora Deus deixa de tratar com Israel na revelação, e a próxima profecia que vai se cumprir é a seguinte: o arrebatamento da igreja. É o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 25, das 10 virgens, 5 nércias e 5 prudentes. A Bíblia diz que 5 tinham azeite nas suas lamparinas. Isso é, todas as 10 tinham azeite na sua lamparina. Mas como o noivo tardou, e 5 delas tinham azeite de reserva. Isso é, nós estamos vivendo um período de trevas, estamos vivendo os piores períodos da nossa época, porque o espírito que opera hoje é o espírito que foca para destruir a mente das pessoas. A batalha que você tem hoje, irmão, é a batalha da mente. Satanás, ele tem atacado a mente do povo de Deus para fazer com que o povo de Deus não acredite no Messias, em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Porque fazendo isso com você, ele destrói você como cristão. Então a revelação agora é para a igreja. E qual é a profecia, pastor, que vai se cumprir agora na vida da igreja? O arrebatamento da igreja. E aqueles que tiverem azeite na sua lamparina, e os que tiverem azeite de reserva, que representa o Espírito Santo, o azeite representa o Espírito Santo, aqueles que foram selados com o Espírito Santo, vão atravessar por essa escuridão, por esse período difícil, e vão ficar firmes e vão ouvir à meia-noite, isso é, no tempo de Deus: eis o noivo sair-lhe ao encontro. Os que ficarem, certamente vão ficar para a grande tribulação. Serão salvos, pastor? Claro que serão, mas pagarão com a vida, porque haverá o anticristo, ele vai fazer com que haja a ressurreição das guilhotinas. Então, meu irmão, Jesus está com você. Eu vou deixar esse capítulo para você ler. Leia o capítulo 1 do livro do Apocalipse, e na próxima semana nós vamos continuar
Iremos trazer coisas lindas, coisas maravilhosas, revelação de Deus, e você vai se levantar, e você vai entender que o diabo está furioso, como diz ali no Apocalipse capítulo 12, quando ele é jogado no céu, quando ele é banido do céu, capítulo 12 mesmo, porque a Bíblia diz assim, porque o diabo desceu até vós com grande ira, e diz assim, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, meu irmão, o tempo se aproxima. Pode ser que ouçamos hoje ainda, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. E a minha oração é que você tenha azeite de reserva na sua lamparina. Não se preocupe com a igreja, porque Jesus anda no meio dos castiçais de ouro. E não se preocupe com aqueles que têm verdadeiro chamado de Deus. Não importa a prova, a luta que você está passando. Se você é chamado, se você é servo, Deus vai te dar a revelação, vai te dar uma saída. Não importa onde você estiver, Deus te chamou e Ele está com você nas suas mãos. Não tema, a vitória é sua, em nome de Jesus Cristo. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, no seu final, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Este é o primeiro estudo do livro do Apocalipse, do capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A palavra de Deus fala em Isaías que um anjo querubim ungido se levantou contra Deus, se rebelando contra ele, Isaías 14. Nós iremos estudar sobre isso. E ele reúne multidões na atualidade para se levantar contra Deus, para se levantar contra Cristo, contra a sua palavra, perseguir a igreja. Mas no livro do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, lá está revelada claramente a derrota de Satanás, especialmente no Apocalipse capítulo 20, aonde Satanás ele é derrotado com o anticristo e o falso profeta, que está lutando contra Israel. O Senhor virá com a sua glória, com seu poder nas nuvens e vai derrotar o anticristo e o falso profeta, que está no Apocalipse capítulo 13. E no capítulo 20, Satanás, ele vai ser derrotado. O anticristo será derrotado com a palavra que sai da boca do Messias, do Cordeiro. E o anticristo será vencido juntamente com o falso profeta, aquele que engana as pessoas, vai levantar unir todas as religiões da terra e dominar sobre essas religiões. Satanás, por sua vez, vai reconhecer a sua derrota. Ele vai também, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e ele vai confessar a sua derrota e declarar que Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, é vencedor e que ele é derrotado. Nós vamos estudar isto. Ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, ficará preso por 1000 anos, depois será solto para enganar as nações e finalmente será derrotado. Então o Apocalipse é a vitória do Cordeiro. A minha vitória, a sua vitória, a nossa vitória, a vitória da igreja e de todos aqueles que fizeram aliança com Jesus, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Que Deus te abençoe. Shalom. Fique na paz. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.